Bom dia, destrancadas mentes. Tudo bem com vocês? Eu tô voltando aqui mais uma vez porque o dia de ontem foi cheio de sensacionalismo na mídia sobre o acidente do avião aqui em Vinhedo, perto de Campinas. Então vamos lá. Me apresentando, eu sou engenheiro mecânico que entende de aerodinâmica. Eu tenho brevet, não sou piloto porque não é a minha profissão, mas eu já voei bastante. E eu sou coordenador de um curso que foi criado de manutenção de aeronaves, além de ter um monte de amigos na área, certo? Pilotos. E alguns deles não podem falar pessoalmente para o público, por serem responsáveis técnicos, mas eu posso, porque eu não sou responsável técnico de empresa de aviação. Então, de novo, o pessoal técnico que fala tecnicamente dentro dos seus limites, perfeito. O piloto como piloto. Aí o que acontece? Vem os influencers e a mídia sensacionalista e quer expandir isso, quer tirar leite de pedra. Então vamos lá. Primeira coisa, não existe uma causa única jamais para a queda de uma aeronave. Uma aeronave, ela cai porque pode até ter alguma coisa lá que começou, um evento que começou, uma cadeia de eventos que leva a aeronave a cair, tá ok? Até o fim do vídeo eu vou contar umas novidades para vocês que não aparecem na mídia. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês, porque a mídia eu já desisti. Então vamos lá. Essa cadeia de eventos, ela é conhecida, ela é acumulada ao longo de todo o tempo. Então esse avião ATR, por exemplo, eu esqueci de ver, mas ele já existe aí pelo menos há uns 20 anos. Então ao longo desse tempo, esses aviões foram voando, é reportado qualquer incidente. Incidente é aquilo que aconteceu, mas não levou a um acidente. São reportados todos os acidentes, então existe todo um sistema que rege a aviação, lembrando, aviação civil, aeronáutica militar, é assim que a gente fala no Brasil. Então na aviação civil, todo incidente ou acidente, tudo que sai fora do normal, tudo isso é reportado porque vai criando camadas de segurança, camadas de mudança de procedimentos, e hoje nós temos, sei lá, uma montanha enorme desses procedimentos sendo revisados. Todo dia é feito revisão de procedimento não só de pilotagem, como de manutenção, como de alteração de aeronaves. Então isso é um mundo que só quem é da área sabe que existe todo dia e toda hora, ok? Vamos lá. Então, o que faz um avião cair? O que faz um avião cair é um evento que foi mal tratado. Que evento é esse? Esse evento pode ser um monte de coisas. Então, até o fim do vídeo eu vou contar as novidades. O que se está falando aí na mídia, eu só estou dando uma direção para a gente não cair no sensacionalismo. Então, existem eventos, por exemplo, de manutenção, certo? Eventos que podem gerar lá no fim um acidente. Então, a gente já para no início, para esse evento aqui no início, corrige, porque senão pode dar um problema lá na frente. Então, conversando com uma das pessoas que fazem parte aqui do nosso canal, ela disse: mas não houve manutenção no ar-condicionado, então eles não fazem manutenção de tudo. Não. Quando é alguma coisa que não vai gerar um acidente, a possibilidade de gerar acidente é zero. Muitas companhias, por diversos motivos, por exemplo, falta de peça.
ela não vai deixar de fazer um avião voar porque tem um banco que está quebrado. E aí ele procura esse banco não tem no mercado, não tem a pessoa que conserta. Então ele não vai deixar de voar por causa de um banco. E um banco, sentar uma poltrona que chama, né? Uma poltrona não vai fazer o avião cair. Então tem uma coisa que é segurança de voo. Então, tudo que é relativo à segurança de voo, todas as companhias aéreas, tudo que voa e os seus responsáveis, aqui no Brasil, todos eles têm uma fiscalização muito grande. Nada do que voa aqui no Brasil voa por acaso, voa sem fiscalização. Então não tenha sensacionalismo em cima disso. Desde um aeroclube que tem, é o que menos tem fiscalização, mas mesmo assim tem muita fiscalização. Então, desde um aeroclube, ainda mais uma companhia aérea, passando por companhia de táxi aéreo. Gente, é impossível um avião decolar se não estiver em perfeitas condições para voar. Voar. Então tem certificado de aeronavegabilidade, a companhia é fiscalizada e muito. Não pense que é a baderna que a mídia gosta de propagar do Brasil, em absoluto. Então, todas as companhias aéreas, os pilotos têm brevet, os pilotos têm que passar por cheque, é prova, ele tem que provar que sabe voar. Ele tem que provar que, periodicamente, que continua com habilitação, com habilidade para voar. Então, ele tem cheque, ele tem periodicamente ele tem que fazer exames médicos. Então, é um sistema extremamente seguro. Quando acontece, então, alguma coisa, que um avião tem uma fatalidade dessa, é um evento tão raro, tão raríssimo, que vai se buscar a causa. Porque é um ponto completamente fora da curva, tá ok? É diferente de um pneu furado de um carro. Por falar nisso, furaram 2 pneus ontem também. Mas depois eu vou tentar descobrir o que aconteceu. Então vamos lá. O que acontece num acidente como esse, ele pode ser gerado lá no começo e não é uma questão só de manutenção, pelo amor de Deus. Não adianta buscar sensacionalismo ou fazer um paralelo com um carro que a gente conhece, caminhão. É completamente diferente. São meios de transporte completamente diferentes, o raciocínio é completamente outro, as bases de como o negócio funciona é completamente outro, certo? Eu já expliquei para vocês que é super regulamentado, super checado, recheque. Então, assim, é um outro sistema. Mas, para simplificar, eu vou começar lá do começo, que é aquilo que o pessoal não comentou, não comenta. Primeiro, eu vou deixar sobre isso, eu vou deixar link aqui na descrição do vídeo para vocês entenderem melhor. Quem quiser entender seria bom. Então vamos lá. No começo de um voo, a gente chama um voo do ponto A ao ponto B com alternativa para o ponto C. A gente chama isso de uma missão. A missão, então veja, o nome já é sugestivo, é uma missão. Então eu vou sair numa missão. Lá no começo é feito um planejamento de voo. Esse planejamento de voo é responsabilidade do piloto. Ele entrega isso para a autoridade aeronáutica, através do DOV, Despachante Operacional de Voo. E às vezes a companhia faz isso automaticamente e o piloto recebe, está aqui o seu planejamento. Existem cartas aeronáuticas que podem ser consultadas de qualquer lugar, cartas meteorológicas. Então o piloto, ele sabe qual é a meteorologia. Eu fui professor de meteorologia no aeroclube que eu me formei. Então meteorologia eu também entendo um pouco. Então você já, desde o início, desde o seu aeroclube, todo mundo aprende a voar num aeroclube,
Você já é alertado pelos instrutores da teoria e pelos instrutores de voo, aerodinâmica de voo, comportamento do avião em voo. Você já instruiu. É só o que o piloto faz a vida inteira, é comentar sobre essas coisas. Aí vem a novidade, aí vem a novidade. O que acontece, e não estou dizendo que é isso, mas o que acontece no dia a dia é que depois que você faz o seu plano de voo, você tem que fazer o que a gente chama de briefing. Briefing. Você tem que sentar com a tripulação, então, comandante, copiloto, ou primeiro oficial, segundo oficial, e o pessoal que vai trabalhar na cabine, aeromoço, aeromoça, senta e fala, olha, nós vamos ter um voo daqui para lá. Esse voo vai acontecer isso, aquilo, nesse lugar aqui, pode ser que tenha turbulência, então já, quando eu estiver ali próximo, eu dou um sinal, vocês, enfim. Todo mundo fica sabendo, porque a responsabilidade disso, e aí a diferença entre comandante e segundo oficial, primeiro oficial, é que o comandante é responsável por organizar tudo isso. É ele que tem a responsabilidade de organizar. Ele pode passar essa responsabilidade para o primeiro oficial. Eles são uma equipe, trabalham em conjunto, mas a responsabilidade final é do comandante. Então o comandante, ele faz, ou ele recebe o plano de voo do ponto A ao ponto B com alternativa em C, porque às vezes o ponto B deu um acidente lá, entrou uma vaca, já acontece até isso. Então ele tem que alternar, legal, para o ponto C. E aí ele tem que sentar com a tripulação e fazer um briefing. Pessoal, o voo vai ser assim, o voo vai ser assado, né? E aí todo mundo fica sabendo. Isto prepara tanto o comandante quanto toda a tripulação, o primeiro oficial, psicologicamente, para o que vai acontecer. E também você faz como acabou de acontecer as Olimpíadas, você faz como um atleta antes de entrar para fazer a sua exibição lá, jogar seu jogo, você se concentra no que vai acontecer. O atleta se concentra no inimigo, o comandante, a tripulação se concentra no voo, através do briefing. Através do briefing. Então todo mundo fica concentrado. Você automatiza, você já entra no avião, faz o cheque de cabine lá, com todos aqueles botões e regulagens, e aí você automatiza. Pô, se acontecer aqui, gelo na asa, pam, eu vou fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque eu vou encontrar gelo no caminho. Deu para entender? Então você já automatiza na sua mente o que vai acontecer. É como se você já estivesse treinando para o que vai acontecer. E não é só isso, podem acontecer várias coisas. Então você treina. Só que ao longo do tempo, o que acontece? Você vai ficando tão treinado nessas coisas que às vezes, estou falando porque aconteceu comigo. Eu depois vou contar, se bastante gente pedir, eu vou contar quando eu quase morri comandando um avião. Por quê? Porque a gente tem tanta autoconfiança, já automatizou tantas coisas, que muitas vezes a gente vai voar sem fazer, por exemplo, o briefing. Olha, uma coisinha besta, o briefing. A gente não fez o briefing. Então, pode ser uma das dezenas, centenas de prováveis causas, pode ser a falta de briefing. E isso ninguém falou. E é difícil porque esse briefing, como está todo mundo morto, a gente nunca vai saber se aconteceu ou não. Mas o briefing, ele é importantíssimo. O briefing é aquela parte do voo onde a gente vai automatizar mentalmente
o que vai acontecer no voo. Eu sei porque eu tenho um amigo que é provavelmente o melhor piloto do Brasil. O melhor piloto. E ele era extremamente rigoroso em cada detalhe. Você podia comer na asa do avião dele, do avião que ele era responsável, você podia comer no chão do hangar que estava o avião dele, tudo de tão limpo. Ele exigia tudo à perfeição, sempre. Não é à toa que ele foi convidado para grandes cargos, que só quem é muito bom piloto consegue ser convidado, além de ele ser admirado pela comunidade inteira. Então, eu aprendi com esse tipo de piloto, não é com um piloto qualquer. Inclusive, eu vou até me colocar no meio desses qualquer, não porque eu seja qualquer, mas eu cometi um erro uma vez. E, aliás, aconteceu também um outro incidente comigo, que não era tão importante assim. Mas a gente leva um susto tão grande com qualquer coisa, desde o início, que a gente aprende a ter segurança no voo. Mas ao longo do tempo, uma coisinha que é boba como briefing, boba que eu quero dizer, coisinha simples, a gente começa a tratar como boba. E aí as coisas podem começar a dar um certo problema. Então, dentre das causas, uma possível, provável, não sei, é esse briefing, tá ok? Então isso é só para esclarecer que existem muitas causas, jamais é uma, e se você gostou, deixe seu comentário e se inscreva para a gente saber a sua opinião e a gente poder participar um pouco mais dessa destrancadamente que é a proposta do nosso canal, tá ok? Um abraço e até breve, pessoal.